A origem de Barba Negra finalmente é revelado junto com sua linhagem especial. Marshall de Teach, quer dizer, Dave de Teach, surge. Ele é descendente direto de David D. Jones, o pirata amaldiçoado pelo próprio demônio e também o soberano do mar. E o mundo agora é seu. É de direito de Barba Negra. Some ao fato que Shanks também pode ser um seu parente e da linhagem de David Jones. E bom, temos uma das maiores revelações de todo One Piece. Quer saber tudo sobre o incidente de God Valley e David D. Jones? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão vendo, cara? Estão vendo? Tá arrepiado igual eu. Tão arrepiado. Eu tô vendo daqui. Bochechas coradas, o sorriso escancarado. Desculpa a empolgação, é que esse capítulo foi fenomenal. Foi muito bom esse capítulo, tá? Muita revelação que eu ainda não consegui digerir tudo. Que história é essa aí que Rocks não existe? Que David Jones é real e que o Shanks pode ser parente do Barba Negra. Tudo isso é real e explicadinho nesse vídeo. Assiste, você vai gostar bastante. Antes de eu falar rapidinho, já deixou o voto no Mangão, no Prêmio Best? Pô, dá essa força, dá essa moral, conto com vocês. Pior geração sendo representada lá, tá bom? Me ajuda muito, não leva mais do que 5 segundos e voto uma única vez, beleza? 5 segundos da sua vida, minha eterna gratidão. Clica aí e deixa o votinho. E olha só, também tem mais um recadinho pra vocês, porque a gente está no mês do consumidor, o seu mês. E que tal até 50% de desconto na Insider? Olha aí o que eles trouxeram especialmente pra vocês. Meus amigos, eu trabalho full time na internet, o que gera um problema de estar sempre online, ser produtivo e disponível. Acaba acarretando em por vezes a não conseguir relaxar de verdade, mas meu alento é Insider. E as suas roupas que abraçam o corpo, deixando sempre leve, confortável e melhorando muito minha vida e o meu dia a dia com suas peças inteligentes que possuem regulação térmica e não precisam passar. As Tech T-Shirts são minhas companheiras do dia a dia, do trabalho à academia, da correria ao meu descanso. E para ficar tudo melhor, esse mês é o seu mês. Sim, mês do cliente tá rolando no site usando meu cupom MANGAQ, que tem 15% off, somado com os descontos lá do site. Tudo isso pode chegar até 50% de desconto agora em setembro. Para facilitar sua vida, clicando no link que eu deixei aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, o cupom já é aplicado automaticamente. Então aproveitem. Até 50% de desconto não se acha todo dia. Clica aí e garanta a sua. Então vamos lá, meus amigos, temos a nossa história de capa que eu não quero nem falar dela. Já quero pular pro capítulo, mas tudo bem. Mostra Yamato partindo de Ringo, não adiciona nada na história, não tivemos mais nada aí sobre Kozuki e Moria, a não ser que mostra que eles comendo umas frutas, talvez seja para ilustrar que a terra voltou a ser fértil em todo o ano após o fim das fábricas. Mas vamos para o que interessa, né? Que é a nossa história de fato que começa 39 anos atrás. Descobrimos que um dia Shaq, o tesouro de Hachinozu, foi sequestrada e o Dom Marlon acabou morto. Responsável foi um traidor dentro dos Piratas Rocks e ele é Oshoku, mas ninguém em Hachinozu tinha a mínima ideia de como isto poderia ter acontecido. E putz, eu falei no último capítulo que o Oshoku, no meio daquela conversa sobre a família do Rocks, ele soava como um traidor. O cara tem uma língua bifurcada, não tem nem como falar que não é, né? De fato, deixou o Oshoku envolvido na queda do Rocks, tá? Agora, será que o Barba Negra realmente sabia que ele era um traidor e por isso que voltou para a Ilha dos Piratas? O Oshoku sendo o líder anterior da ilha até o incidente do Porto Rochoso, que ocorre 2 anos atrás, que é o time skip, talvez o Barba Negra tivesse sim os motivos mais pessoais do que imaginávamos para retomar aquela ilha. A notícia do sequestro da Shaq se espalhou pelo mundo e até mesmo a economia mundial ficou paralisada por várias semanas. O Oshoku ficou bem animado ao ler essa notícia, né? E a Gloriosa chorou de tristeza e desespero. Roger destruiu o jornal e o Rayleigh ficou bem preocupado com a Shaq. Vamos lá, galera. Essa cena aqui, ela serve realmente para conectar aquela fala do Roger quando ele chega em God Valley, que eu até falava que poderia ser que eles tiveram um duelo e o Roger saiu como o Roger saiu como perdedor no final das contas. Ele não conseguiu ficar com a Shaq na sua ilha. Mas lembram dessa fala? Rocks, já faz um ano, você sabe como eu me senti? 39 anos atrás é quando o Roger chegou em Lodestar. Mas parece que a rixa deles, desse um ano de espera, ficou mais restrita
ao sequestro da Shaki, o tesouro de Hachinozu. Agora, eu realmente gosto que a economia mundial parou por conta da Shaki, tá bom, galera? Eu adoro que isso não tem qualquer sentido e é bem divertido. E assim, um ano depois, 38 anos atrás, o Garlin retornou ao Vale de Deus e a mulher ruiva apresentou-lhe seus filhos, Shamrock e Shanks. E o Garlin ficou surpreso ao ver que eles eram gêmeos e disse que eram adoráveis. A ruiva pediu a Garlin para morar com ela na ilha, mas ele recusou porque o Vale de Deus desapareceria. E é então que Garlin saca sua espada e esfaqueia a sua mulher. Ao mesmo tempo, podemos ver muitos navios de guerra da marinha chegando à ilha. Enquanto a mulher ruiva caía gravemente ferida no chão, Garlin disse que uma esposa condizente com seu status já havia sido encomendada. Na verdade, o Garlin havia dado a ordem para que ela fosse capturada e ela se tornaria a sua esposa se ele vencesse o torneio. E como o Garlin continua piorando, né? Cara, ele matou a mãe do Shanks e do Shamrock assim, sem mais nem menos, sem qualquer tipo de emoção. A encomenda dele, obviamente, foi a Shaki, então tem conexão com o Oshoku e por isso que eu disse que pode ter algo a mais, afinal ele descobriu algo grandioso aqui na ilha que, bom, vocês sabem, envolvem a linhagem do Rocks. Eu acho que o Garlin, galera, vai levar uma surra do Rayleigh aqui nessa ilha. Pode até ser daqui que saia a alcunha de Rei das Trevas, né? Aquela velha subversão de atacar um deus faz você um demônio. Os cidadãos de God Valley, eles tentaram deixar a ilha, eles não estavam nem entendendo o que estava acontecendo, tá? Mas fuzileiros navais impediam a fuga deles. Um dos soldados da marinha era ninguém mais, ninguém menos que o jovem Monkey D. Dragon, futuro líder do exército revolucionário e pai do Luffy. Aqui, galera, ele tem 17 anos, tá? Que é a mesma idade, olha só, que o Luffy tinha quando partiu pro mar. Eu fico feliz de termos acertado a participação do Dragon em God Valley como sendo um personagem ativo e como sendo de fato o lugar onde ele viu as atrocidades dos nobres que o levaram a deixar a marinha. Certamente é aqui que ele se aproximou de Ivankov também, onde começou a amizade deles que mais tarde resultaria na criação do exército revolucionário. Dragon não queria matar nenhum dos cidadãos, então ele atirava tranquilizantes. Ele também acabou questionando o propósito dessa missão aos seus superiores, que apenas gritaram com ele para parar de fazer perguntas. Assim, galera, o Oda realmente mostrou um lado bem baixo da marinha aqui, né? Porque são eles que preparam o palco para essas caçadas e os superiores têm noção do que acontece lá. Talvez os mais novos, os cadetes, não. Tá? Mas assim, eu sempre imaginei que nesses jogos eles ficassem mais de escolta ali no mar e tudo mais e nem tivessem conhecimento do que acontece dentro da ilha. Só que isso mostra como a justiça ela é conivente com o governo mundial em diversos aspectos, né? E aqui eu adoro lembrar a fala do Doflamingo: justiça, quem vence a guerra se torna justiça. Felizmente nos tempos atuais temos pessoas boas tentando mudar a marinha por dentro, né? A Sword é o futuro da marinha com toda certeza. E esse capítulo ele é uma loucura, né? Esse é o evento de fato que faz o Dragon deixar a marinha para sempre. É importante e interessante que ele ainda seja apenas um cadete nessa época também, porque eu acho que vocês também tinham quase certeza que ele estaria em uma posição bem mais alta na hierarquia antes que a corrupção o atingisse. Eu adoraria vê-lo confrontar o Garp sobre isso, porque possivelmente foi o Garp que colocou ele na marinha, tá? Então eu queria ver ele confrontando o Garp antes que esse flashback acabe. E também que o Garp nos desse uma explicação de fato de por que ele escolheu permanecer na marinha. Por que ele é um marinheiro, né? Nós sabemos que junto do Sengoku eles começaram esse movimento de mudança de dentro para fora. Mas nós precisamos escutar um pouquinho mais da boca do Garp de fato por que ele escolheu ser um marinheiro. Bom, mudamos para um navio de escravos da marinha que está a caminho do Vale de Deus e é nesse navio que temos a Jeanne vazando as informações sobre os prêmios que estão no torneio para o exterior. Ivankov estava muito bravo com os outros escravos porque eles perderam o espírito de luta. O Kuma estava em outra parte do navio, mas escutava tudo e sorria pensando que alguns escravos eram bem energéticos. E assim, galera, será que esse não é o navio negro do homem marcado pelas chamas nos tempos atuais? Eu aposto as minhas fichas que sim, um navio negro de escravos com quem sabe suas bandeiras todas corroídas pelo tempo e que antes ostentavam o símbolo da marinha, seria muito impactante. Lembrando que os piratas Barba Negra supõem que o homem marcado pelas chamas, que possui o último Road Poneglyph, tem ligações com o governo mundial. Então isso aqui acaba se encaixando
perfeitamente. Talvez alguém que deixou a marinha por não concordar e que levou um desses navios. Também explica, né, por que o navio seria todo preto. E também traz todo aquele simbolismo de o homem marcado pelas chamas espera alguém. Nika, o deus libertador dos escravos. Bom, mudamos para uma instalação de departamento de informações cifradas em uma ilha desconhecida que pertence ao governo mundial e vemos um jovem Morgans que já é presidente do Jornal Econômico Mundial nessa época, dizendo ter uma informação incrível. Eu gosto que ele parece o Zé Carioca, não parece? O Morgans aqui tem só 15 anos e já é uma máquina de informação. Lembrando que o Oda brincou aí sobre quem pode estar por trás da sua Akuma no Mi do Albatross. Tomara que um dia seja revelado de fato a identidade real. Morgans queria que a Cypher Pool lhe pagasse um suborno para não vazar informações. Os agentes da Cypher Pool ameaçaram apagá-lo, mas o Morgans diz aí para eles tentarem se tivessem coragem suficiente. De qualquer forma, o plano de Morgans era vazar essas informações para Hachinozu. Então o que aconteceu? Jin enviou suas informações de dentro do navio da marinha e o Big News Morgans de 15 anos foi quem as interceptou e acabou passando isso para o mundo e para os piratas Rocks também. Ele é um coringa incrível, né? Ele é um agente do caos com uma escrita brilhante feita por Eiichiro Oda. E é então que os piratas Rocks descobriram que Shaka estava sendo utilizada como prêmio do torneio de Vale de Deus e partiram para salvá-la, né? A Lin Lin estava interessada nos outros prêmios, ela queria algumas boas frutas do diabo para dar para os seus filhos. A Big Mom disse para o Kaido que talvez ele pudesse obter uma interessante também, porque ele estava, né, querendo pegar uma. Agora percebam o cuidado do Oda nessa cena da Big Mom e do Kaido falando das frutas. É o Oda amarrando toda aquela trama da dívida de uma vida inteira que o Kaido tinha com a Big Mom, lembram? É uma coisa que surgiu lá no comecinho do ano, mas que ainda é trabalhado pelo autor. Isso aqui, mais uma vez, uma aula de escrita. Vemos então Rocks, Roger e Garp todos indo para aquele fatídico dia do maior incidente que o mundo já viu. Grande detalhe, para o Rayleigh a todo vapor concordando em partir para God Valley. Finalmente foi liberado todo o amor contido por Shaq. Tem como, o Rayleigh é o MVP de One Piece, cara. Nível Yonkou confirmado, com toda certeza, né? Bom, a caminho do Vale de Deus, Rocks foi bloqueado pelo navio de Arlong, enviado pelo governo mundial. Havia um navio do governo mundial por perto para garantir que o Arlong seguisse suas ordens. Rocks pediu para beber e conversar a sós e Arlong aceitou. E é então que bombas de informação são jogadas. Rocks diz: Arlong, há uma parte escondida do meu nome. Meu nome verdadeiro é Dave D. Xebec. Minha família é provavelmente algo que o governo mundial vem tentando eliminar completamente há muito tempo. Tudo porque o lendário pirata Dave D. Jones era o seu ancestral. A família conseguiu sobreviver, por pouco, exercendo sua influência no submundo. Rocks continua e diz: não sei se isso é bom ou não, mas agora eu tenho um filho. E para proteger minha esposa e minha criança de qualquer perigo possível, decidi mandá-los para a minha terra natal. Dizendo a eles: confiem na família Dave. Arlong entende tudo. Os parentes e agora a família de Rocks estão todos em sua terra natal. E Rocks confirma: sim, minha terra natal é God Valley. E caraca... Isso aqui é insano, tá, galera? Eu me arrepiei, cara. Tô arrepiado, é sério. Primeiro, Dave Jones, criador do Dave Backfight, é realmente importante a níveis imensuráveis agora. Dave D. Jones é um pirata lendário de muito tempo atrás que teria sido supostamente amaldiçoado por um demônio e que agora vive no fundo do mar. Ao longo da história, diversos piratas adoram essa figura lendária e ele é o homônimo por trás da luta dos Dave Backfights. Agora acredita-se inclusive que ele ainda viva no fundo do mar, nos dias atuais isso, hein? Por causa disso, o fundo do mar também é conhecido como o armário de Dave Jones. E David Jones é considerado dono de tudo que afunda no mar. Todos os tesouros que ali afundam entram no seu domínio. E assim, galera, direto e reto, David D. Jones é Joy Boy? O que você acha? Já coloca nos comentários aí, tá bom? Disserta aí se é ou não. Mas assim, vou ser sincero com você, eu estou dividido. Por quê? Joy Boy, o garoto divertido, criando um jogo de piratas como o Dave Backfight, pô, combina muito bem, né? E claro, sendo o primeiro pirata de todos, combina com toda essa aura, esse farm de aura que David Jones tem agora nesse nome. Some ao fato de o demônio amaldiçoar David Jones e o mar ser seu domínio, o soberano do mar. Ao mesmo tempo, galera, por que eu tenho um pouco de dúvidas? Eu não consigo ver o Oda revelando o nome de Joy Boy assim
Porque quando for contar a história do Joy Boy, talvez ele perca um pouco do fator surpresa de revelar quem é a figura. Então o que poderia acontecer de fato? Joy Boy, David Jones são figuras distintas e o David Jones poderia até ser o rei do Reino Antigo. Isso é interessante, hein? Porque se ele for o rei do Reino Antigo, isso iria reverberar muito fortemente no governo mundial por esses 800 anos. Isto também nos daria 3 lados para o século perdido, que é uma teoria muito forte, não é? Teríamos Reino Antigo com David Jones, a coalizão mundial com Imu e os 20 reis, e Joy Boy com seus piratas libertadores. Isso combina bastante, inclusive, com o fato de Rox e Barba Negra querendo ser reis do mundo, porque eles são os herdeiros do trono vazio, os herdeiros do Reino Antigo. Bom, Rox disse que estava indo para o Vale de Deus para salvar Shaq, mas na verdade ele estava indo para salvar a sua esposa e o seu filho. O Harold infelizmente se recusou a se juntar ao Rox e fingiu lutar contra ele, tá bom? O que permitiu que o Rox escapasse, lembrando que tinha um navio observando o que o Harold estava fazendo, então ele ainda mantinha um pouco dessa diplomacia. E outra coisa, devo dizer que o Oda ele é incrível com as expressões faciais do Rox. Eu recomendo vocês relerem essa parte das conversas dele com o Harold aqui. Você pode ver como o Xebec ele tenta ser razoável e amigável, porque sabe que não deve entrar em conflito com o Harold e que a sua família é a sua prioridade. Contanto que eu leve minha esposa e meu filho para um lugar seguro, eu ficaria em paz com o que quer que aconteça a seguir. Dá para acreditar que um homem com tanta ambição em objetivo encontrou um propósito diferente para sua vida? É triste para ele, porque sabemos que ele está no caminho para a sua morte. Poucos personagens conseguem passar tanta variação de emoção e com suas falas e expressões. Rox, eu diria que é o apogeu do Oda na concepção de personagens para One Piece, e eu nem sei se teremos alguém como ele até o fim da obra. Agora me pergunto também, será que os prisioneiros do nível 6 de Impel Down, que foram apagados pela história, sabiam sobre Rox, sobre Barba Negra e sobre David Jones? Eu acho que Barba Negra fez algumas menções para convencê-los do seu plano. Sim, provavelmente ele deve ter contado que era David Teach. Xebec disse que o nome ainda tem peso no submundo e sabemos que Catarina Devon conhecem a linhagem especial do Barba Negra. Os prisioneiros do nível 6 devem saber sobre Dave e Xebec e podem estar morrendo de excitação para estar na equipe do seu herdeiro. Agora, olhem que paralelos, sim, surreais que Oda colocou. Rox e Roger, ambos bebendo com o seu amigo e rival uma última vez antes da sua morte. Roger com o Newgate, Rox com Harold, ambos explicando o significado por trás do seu nome verdadeiro durante a bebida. Roger contou sobre o D, Rox contou sobre Dave e também os dois morreram na mesma ilha em que nasceram. Roger nasceu e morreu em Logital, Rox em God Valley. Será que o Luffy vai ter uma luta final lá no Reino de Goa? A Ilha do Amanhecer? Teremos um jogo de caça acontecendo como uma forma para atrair o Luffy para sua antiga morada? São pensamentos interessantes para você manter aí no armário de David Jones que existe na sua cabeça nesse momento. Outra coisa, lembram a fala do Dragon ao Kuma? Uma criança é a fraqueza dos pais? Dragon aprendeu isso em primeira mão aqui com Rox, né? E por fim, temos o ápice de tudo, né? Começa o incidente de God Valley, uma página épica com diversas informações. Depois de apresentar alguns prêmios, como as raríssimas frutas do diabo, o mestre de cerimônias do início dos jogos trouxe Shaq ao palco como o grande prêmio do torneio. Nossa Helena de Troia usava um vestido das cujas e parecia saudável porque cuidaram dela desde que foi capturada nesse ano inteiro. O mestre de cerimônias explicou quem era Shakuyaku, a antiga imperatriz da Ilha das Mulheres, e disse que o vencedor decidiria se a tornaria sua esposa ou a sua escrava. Vale destacar, galera, que temos 9 baús aqui, hein? Um deles tem ouro, joias e um jovem Shanks que o Roger leva embora. Os outros têm a fruta da patinha do Kuma e, claro, a fruta do dragão do Kaido. Sobram 6 baús com conteúdos que certamente devem ser relevantes nos tempos atuais. Talvez Dragon pegue sua fruta aqui, talvez algum outro personagem relevante também consiga roubar os baús que ali contêm frutos poderosos que vemos nos tempos atuais.
Eu acho que sim. Os Tenryubitos na plateia estavam muito animados. E vemos aí o Garlin, o jovem Somers e Gunko entre os Cavaleiros de Deus. A garota de boina e rifle da família Mainmeyer que vimos no flashback do Kuma estava ao lado da Gunko e dizendo que se ela participasse eles poderiam vencer. Galera, vale lembrar que a Gunko é da família Mainmeyer dos nobres, tá? O Oda não colocou isso no mangá semanal. Então se você leu o capítulo na internet, você provavelmente não viu essa apresentação total. Quando saiu o volume físico, saiu o nome completo dela, Gunko Mainmeyer, beleza? E assim, Gunko estar no Vale de Deus é praticamente certeiro que o Imu vai se envolver. Rox tirou muita onda na Sala das Flores. E eu diria que Imu não me parece ser o tipo de pessoa que esquece uma afronta daquelas. As ações de Rox estão em alta. E realmente não me parece que Garp e Roger foram os responsáveis pela morte dele. Alguém deve tê-lo traído. Ou Imu pode sim ter usado o Dome Reverse em Rox. Claro que o Roger está bravo porque achar que foi roubada da Ilha dos Piratas, mas não acho que o Roger mataria Rox por isso. A história da Ilha de Deus só nos foi contada aqui pela perspectiva da Marinha. E talvez toda essa coisa de Roger e Garp versus Rox fosse uma propaganda da Marinha. E quem sabe eles não colaboraram de fato para salvar várias pessoas ali da ilha. Pelo menos até acontecer algo com o Rox, tá? Se o Rox enlouquecer de tristeza pensando que só a esposa e filho estão mortos, ou acabar entrando no Dome Reverse de Imu, aí sim eu posso ver o Roger e o Garp tendo uma luta de 2 contra 1 para derrubá-lo. Para fechar, vemos o jovem cadete Dragon. Ele descobre uma mulher ruiva, ferida, dentro de uma casa porque seguiu todo o seu rastro de sangue. E a mulher implora: salve meus filhos, levem eles desta ilha, não deixe que caia nas mãos daquele maldito. Na sequência, também vemos o garoto Tite e sua mãe algemados em uma gaiola. E uma pausa aqui, eu vi muitas pessoas interpretando mal essa cena porque elas estão próximas, tá? O Dragon está falando com a mãe de Shanks e Shamrock, não com a de Tite, beleza? Tite e sua mãe são mostrados em uma gaiola com algemas, não dentro da casa. São cenas e locais distintos, ok? E para fechar, no ápice de tudo, o capítulo termina com um grande anúncio do mestre de cerimônias para todos os Tenryubitos. E agora, você não pode se chamar de nobre mundial se nunca ouviu falar deles. Além de um pirralho do clã bucaneiro, temos outro coelho super raro para este torneio. Finalmente, uma redescoberta depois de 800 anos. A família Dave. Meus amigos. Então a razão pela qual o incidente de God Valley aconteceu foi porque o Garlin descobriu não Uranus, mas membros sobreviventes do clã Dave e sugeriu um jogo de caça para eliminá-los e com isso agradar Imu. Como eu disse, galera, Dave D. Jones fez algo muito ruim para ser caçado assim. Ele ser Joy Boy ou o rei do reino antigo parece uma boa aposta. O fato de Shanks e Tite serem da mesma ilha é uma loucura. O Tite não nasceu aqui, tá? O nascimento do Tite, das informações que temos de Virecards, é revelado que ele nasceu em Shadeport, né? O Porto Sombrio, mas aonde que é o Shadeport? Não dá pra saber em qual localidade. E o Rox disse que enviou os dois pra cá. De qualquer forma, é uma loucura pensar que Shanks e Barba Negra estão interligados por toda a vida, porque God Valley mudou a vida de ambos. Eu me pergunto, inclusive, se a imagem do jovem Barba Negra chorando enquanto olha para a lua crescente seria uma espécie de raiva de Garlin, né? Porque se for, eu acho isso brilhante, tá bom? Agora, onde que mora o plot twist dessas cenas finais? O Uzbek disse que tinha parentes em God Valley e enviou a sua família para sua cidade natal e disse aí para confiar especificamente na família Dave. A mãe do Shanks e Shamrock, olha só, poderia muito bem sim ser da família Dave, ser parente de Rox, quem sabe até a irmã dele. Isso seria insano porque Tite e Shanks podem ser primos de sangue. A mãe de Shanks inclusive pode ter contado ao Garlin sobre o clã deles e foi assim que ele descobriu sobre os Dave. Nós não vimos o rosto da mãe do Shanks e pode ser motivo, talvez ela, pô, apareceu o Rox também? Coitado, o Garlin tem um gosto meio... Mas de repente, né, o Oda dá uma suavizada nessas linhas mais brutas para fazer ela ser irmã do Uzbek. Outra coisa, galera, lembrem que no capítulo anterior, as pessoas da ilha de God Valley, eles parecem bem encantados com a mãe do Shanks, pela inteligência dela, como se ela fosse importante para a ilha. Então, pode ser que o Shanks tenha sim sangue do clã Dave e do clã Figarland. E isso explica porque ele é considerado um filho do destino, segundo Scooper Gaban. Faria Shanks um descendente também
de David Jones. E assim, quem é mais antigo aqui no canal deve se lembrar da teoria que eu trouxe sobre Locks de Shanks. Lembram disso? Um nome vazado completo de Shanks feito em meados de 2009 e que você acha em fóruns ainda sobre esse debate. E isto pode estar se tornando real. Quando o Rocks foi revelado e o Shanks se tornou um Figuarland, acabamos descartando. Mas Rocks de Shanks faz sentido, já que Rocks nem existe. Então seria apenas um nome escondido para o David Shanks. Isso aqui é de explodir a cabeça, hein? Que capítulo. Não é de se espantar que Oda tenha se recusado a mostrar God Valley. Foi aqui que tudo começou e que gerou a era atual da pirataria. Temos até uma história sobre a origem do Barba Negra. Não só a história de origem. Eu acho que é basicamente a razão pela qual ele é um vilão. Puro ódio e vingança por tudo o que aconteceu. E o mundo pode ser seu de direito. Eu entendo perfeitamente porque o Barba Negra ficou tanto tempo fora das telas na série. Porque se ele seguir o exemplo do pai, vai ser tão carismático que vai te prender nele. Eu não esperava que o Rocks de Xebec se tornasse tão lendário. E de fato, ele tem o maior poder dos mares. E eu diria que é um poder ao nível de quebrar a quarta parede e fazer todos nós, fãs, passarem para o seu lado. Que capítulo fantástico, meus amigos. Fantástico assim. Tem alguma teoria? Gostou? Deixa um like e comenta aqui embaixo. Quero saber o que você achou, tá bom? Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.